Bom, e por último, a gente queria saber se você sabe de algum caso, de alguém que foi torturado ou torturou alguém na ditadura. Você está entrevistando uma pessoa. Fala, galera! A gente está aqui no centro para entrevistar algumas pessoas sobre torturas e direitos humanos. E perguntar o que elas acham e sabem sobre o assunto. É nóis! A gente está aqui com o senhor Antônio. O que o senhor entende por tortura? É a primeira pergunta. É uma maldade. Você tem pessoa que tortura outro de raiva, não sei o que, não sei porque eu não sei, mas não sei explicar no momento, mas a pessoa faz tortura, é tudo besteirado, tudo é ser humano, tudo tem direito. Em quais situações elas foram utilizadas no Brasil? Você não sabe? Esgota essa parada de As torturas. Não, as torturas sim. Hoje tem negócio de racismo, isso. Então, fazer o colega começar a zombar do outro. Tudo isso aí, o que vai acontecer? Vai acontecer tortura. Entendeu? Às vezes aquela pessoa não vai aceitar ser desfeito daquele problema ali, ele vai brigar. Por isso que surge violência. Então, e violência tem que acabar. Eu acho Com certeza. É O senhor já ouviu falar de direitos humanos? os direitos humanos, já. Mas só que os direitos humanos é para, assim, os direitos humanos é para quem tem mais dinheiro, porque hoje tem dinheiro, você paga tudo, eu vejo. Então, às vezes um filho do rico mata às vezes um coitado mais inferior, mais pobre, ele vai lá, paga uma fiança. Eu acho que fiança, você não vai trazer a vida de ninguém. Entendeu? Eu falo, ele tem bastante dinheiro, faz isso, verdade. Eu acho que tem que ser todo igual, eu não sou mais igual, melhor que você, nem você é melhor que eu. Um dia que nós chegar a morrer, nós vamos todos num lugar só, entendeu? Então eu acho que a educação, respeitar o outro, eu gostaria que nosso país fosse assim, todo mundo respeitar o outro, entendeu? E é o que está faltando, entendeu? E a última pergunta é se você já ficou sabendo de algumas torturas na ditadura militar. Se pudesse falar sobre alguma delas. Eu sei que militar, ditadura, foi uma coisa cruel, isso, mas eu também acho que não nasci não sei, né? Estou com 60 anos, fiz 60 anos dia 10 de setembro, então eu não sei, mas eu falo a verdade. Então eu gostaria que o nosso mundo melhorasse, menos violência, principalmente o governo ajudar. Olha, tem tanta gente aí pobre que tem uma boa inteligência, mas não tem condição de estudar. Então nosso país precisa de mais estudo, nosso país é rico, mas está mal administrado. Não por mim, porque eu trabalhei até os 35 anos, ajudei a crescer o país. Então se o governo não ajudar todos os rapazes novos, isso está começando a vida agora na carreira, então o nosso país vai cada vez mais para a miséria. Você sabe o significado de tortura para você? Significa tortura para mim é quando nós somos forçados ou tentam forçar a gente a falar sobre coisas, sobre atos ou atitudes que a gente tenha tido e que essas pessoas são contra. Você sabe algum tipo de tortura? Há várias. Desde da lavagem cerebral, que se utilizava a gota, ficava pingando água na cabeça das pessoas até elas perderem a noção, maus tratos, né? As pessoas acabavam apanhando muito, e aí a tortura, na verdade, ela é milenar, né? Desde a Idade Média já se tinha muita tortura, e as pessoas eram cruelmente torturadas com aparelhos, né? A gente queria saber o que você acha dos direitos humanos. Tem alguma coisa para falar sobre isso? Posso ouvir também vocês? Pode. O que você acha dos direitos humanos? Eu acho que os direitos humanos deveriam atuar de forma melhor com relação às torturas mesmo, assim, aos atos hoje em dia que se tem com relação à tortura. Eles deveriam ter uma atuação mais séria, mais firme com relação a isso. Entendi. E a gente queria saber da ditadura, se você tem alguma coisa para falar, se conhece algum caso. Pessoalmente não, eu leio bastante história sobre a época da ditadura. Pessoalmente eu não conheço nenhum caso, nem que esteve envolvido nem de um lado nem de outro. Mas eu acho que tem muita coisa que não é divulgada,
não havia uma liberdade de expressão na época, então muita coisa não foi divulgada, muito do que foi feito ainda precisa ser descoberto, precisa ser liberado, todo mundo tem a real ideia do que foi na época da ditadura. Verdade, obrigado Imagina, mesmo. eu que agradeço. Falando com a Vivian e foi uma das únicas que aceitou falar com a gente. E a primeira pergunta é o que você acha de tortura, tipo, um significado, ou o que é? Tortura? É. Nossa, eu sou muito ruim pra isso, gente. Eu até sei o que, tá, mas eu não sei expressar. Pode só falar o que você pensa. Ai, Li, me ajuda. Vem aí. Ninguém podia levar opinião pra nada. Então aparece, por favor. Vai lá, ajuda aí, Por favor. rapidinho. O que eu penso sobre a ditadura militar não foi uma época muito boa, assim, porque as pessoas não podiam nem se reunir numa praça, duas pessoas conversar, que eles já achavam que eles estavam pensando em fazer alguma coisa contra o governo. Então não foi uma coisa lá que ajudou muito. E as torturas que eram As usadas? torturas também eram horríveis, porque todo mundo tentava dar sua opinião sobre o assunto e simplesmente a pessoa batia nela, torturava ela de várias formas diferentes, por ela não poder dar sua própria opinião. Você conhece algum tipo de tortura? Mano, Você sabe? o choque elétrico, eu acho que é a única que eu conheço, que eu lembro agora. E direitos humanos? Tem alguma coisa para falar sobre direitos humanos? Direitos humanos, eu acho que o direito de todo mundo poder ter a liberdade de expressão. Muito obrigado. Então, Só? a última pergunta é meio rara, mas vocês conhecem alguém que já sofreram, ou foi torturador, ou foi torturado? Não. Não, No caso? não. Muito obrigado. Deixa eu ver seu nome também. Gente. Você também vai responder as perguntas pra gente. O que você entende por tortura? Eu penso que é uma forma de, como que eu posso dizer, de limitar o direito de liberdade das pessoas. Com certeza. Em quais situações a tortura são ou foram utilizadas no Brasil? Você sabe falar alguma época? Principalmente em 1964, quando o Brasil foi tomado em um golpe militar e o governo federal passou a ser administrado por policiais, né? Pelo sistema militar. Na ditadura. Você já ouviu falar de algumas formas de tortura? Algumas práticas? Pesquisando na internet, eu vi sobre as torturas de pau de arara, que aconteceu na época da ditadura militar. Eles colocavam pessoas em situação de cativeiro, segregando a pessoa socialmente. E muitas das vezes aquilo ali era para extrair informações que eles queriam ou obrigando as pessoas a informarem coisas que nem elas mesmas sabiam, né? E a gente queria perguntar dos direitos humanos. Você sabe falar pra gente aqui? É algo extremamente difícil no Brasil. Principalmente quando a sua situação, a pessoa que é injustiçada, que está tendo seu direito humano violado, quando ela procura Secretaria dos Direitos Humanos, Ministério Público Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, é praticamente impossível você ter os seus direitos defendidos. Porque a maioria dos crimes cometidos contra a pessoa, do ser humano, são por forças militares, como eu já citei, e a maioria deles estão nesse poder. Então, quando você vai pedir ajuda, que são os únicos locais onde você pode pedir, eles estão no comando. Então, aí é mais difícil. Então, isso aí duplica ainda mais o sofrimento das pessoas. Uma das maiores provas disso daí foi a Dilma, né? Ela foi torturada na ditadura militar em 64, quando ela foi guerrilheira, participou de grupos armados, tentando defender a causa que ela defendia naquela época. E recentemente ela está no poder como presidente, principalmente pelo fato dela ser mulher, que as mulheres já não têm muitas oportunidades. E atualmente o poder militar triplicou, aumentou. A maior prova disso é que a Dilma está no poder desde 2010
E as polícias militares, civil e federal foram super equipadas, receberam investimentos bilionários e a população continua do mesmo jeito e a criminalidade continua da mesma forma. Porque nessa questão, os direitos humanos, para eles, não interessam. O que interessa é o interesse deles, né, na verdade. Alguém que já foi torturado ou torturou na época da ditadura? Você está conversando com uma pessoa agora. Estou há 4 anos passando por uma situação de uma perseguição política, religiosa e militar, onde eu tive os meus direitos humanos violados. Quando eu procurei ajuda, os locais onde normalmente uma pessoa, quando tem os seus direitos violados, procura, que seria a Polícia Militar, a Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público Federal e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, todos negaram os meus direitos. Aí o meu recurso, a minha única saída foi buscar na internet. Inclusive até procurei emissoras de televisão, procurei a Rede Globo, e a situação que havia acontecido comigo, da perseguição religiosa, foi de uma igreja evangélica que a Globo entre aspas, inimiga. Então eu pensei que eles iriam me ajudar, mas na verdade estava todo o sistema unido para me prejudicar, para destruir a minha vida e usar a minha história, a situação de sofrimento que eu estava. Eu fui vender doce no semáforo, não usava droga, não fumava, não fazia coisa errada. Tenho uma profissão de design gráfico, mas eu fui morar na rua e ser vendedor de doce no semáforo, enquanto o sistema estava lucrando em cima do meu sofrimento. Então, quando eu procurei os meus direitos humanos, não tive nenhum recurso. Minha única opção foi procurar a internet. E nisso eu criei um blog que se chama Acesso Verdade. Naquele momento de dificuldade que eu estava morando na rua, ao invés de usar droga, de roubar, meu único recurso, como eu nunca tinha envolvimento com essas coisas, foi ir para a internet, e aí eu criei o blog numa lan house. A partir dali eu comecei a relatar tudo o que havia acontecido na minha vida até aquele momento e diariamente o que estava acontecendo na minha história, que ficou conhecida no Brasil e no mundo inteiro, inclusive por uma blogueira cubana que a maioria do Brasil conhece, chamada Ioane Sanches, onde ela, acompanhando a minha história de tudo o que aconteceu, quando eu voltei aqui para Campinas, que a situação que aconteceu comigo de injustiça se originou aqui, ela foi para a cidade de Feira de Santana, na Bahia, onde eu fiquei 4 dias na rodoviária, num frio terrível, sofrendo, tentando parar o Brasil para mudar a história do país e a minha história também, porém não aconteceu. Mas a blogueira Ioane Sanches, não que eu esteja desmerecendo ela, mas foi uma das responsáveis pela mudança que aconteceu recentemente no país de Cuba, que teve uma nova aliança com os Estados Unidos, que há muitos anos, há décadas, estava embargado, estavam separados os países, alguma coisa assim. E ela ajudou nessa questão. E enquanto eu no Brasil, há 4 anos passando pela injustiça que eu tenho passado, o país ainda está perdido na história, porque recentemente teve 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista em São Paulo, outras 200 mil na Ceilândia, no Rio de Janeiro, quase 1 milhão em Brasília, tentando protestar e tirar Dilma de presidente. Caso pelo qual eu estava tentando fazer em Salvador, na Bahia, quando teve a greve da Polícia Militar, que eu participei. E depois eu vim para Campinas, participei de uma greve de estudantes da PUC e da Unicamp na frente da prefeitura, onde teve um confronto com a guarda municipal, que deu conflito, deu bomba de gás lacrimogêneo, gás de pimenta, um monte de coisa, e acabou em conflito. Porque a estratégia era me manter na situação de miséria, usar o sofrimento que eu estava como base e alicerce do sistema, violando todos e completos os direitos humanos, porque a partir do momento, se você não quer ter religião, se você sair de uma igreja, é seu direito como ser humano você não frequentar nenhuma igreja e você viver a sua vida da mesma forma que nenhuma religião, seja ela africana, espiritismo, macumba, umbanda, igreja evangélica ou católica, nenhuma dessas igrejas tem o direito de interferir na sua vida sem a sua autorização. Isso é violação dos direitos humanos. Agora a grande questão a pergunta que fica para vocês que estão fazendo essa atividade extraclasse será que um país chamado Brasil, onde a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade democrática está instituída na Constituição Federal, será que os líderes que estão lá em Brasília, inclusive a bancada religiosa, eles são laicos? Eles estão interessados no interesse da população e não em interesses pessoais, como tem acontecido e as pessoas têm observado no país inteiro? Muito obrigado por falar com o Jason, né? Jason. Valeu, meu. Obrigado, hein?
pica gostar.